Quando paramos para pensar sobre o futuro, sempre seguimos por dois caminhos. O pensamento de que ou as coisas vão estar melhor do que são hoje, ou pior do que são hoje em dia. E bom, ao falar de cyberpunk, não estamos falando das coisas que ficaram boas. A década de 50 foi marcada por grandes histórias sci-fi, histórias como Eu, Robô e Fundação de Isaac Asimov, que durante muito tempo perduraram a idealização colonialista de exploração espacial. Porém, ao decorrer dos anos, escritores de ficção começaram a se afastar desse estilo e começaram a abordar novas formas de sci-fi, e criar histórias que abordavam e focavam em tramas tanto políticas quanto psicológicas. Assim, obras como Duna, de Frank Herbert, e Android Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, nasceram. Obras essas que exploravam política e emoções em meio a inteligências artificiais e o surgimento de novas tecnologias. Porém, no início da década de 70 e início da década de 80, o contexto político e social americano também passava por mudanças. A Guerra Fria, os escândalos de Watergate e a Guerra do Vietnã foram eventos marcantes que tornaram um clima um tanto quanto pessimista na sociedade em relação ao futuro. Além disso, o avanço da tecnologia e da computação moderna fizeram com que o conceito de inteligência artificial ganhasse mais espaço e popularidade dentro da ficção científica. E foi assim que, em 1984, a obra Neuromancer de William Gibson consolidou e aperfeiçoou os conceitos que definem o que é o gênero cyberpunk. Gibson criou em seu universo algo que simplesmente já ia contra o que a indústria apresentava no momento. Filmes como Star Wars, que fizeram sucesso absoluto com a história de um protagonista simples, que inicia sua jornada de aprendizagem e superação. A fatídica história de que o bem vence o mal. Mas Gibson sabia que no contexto atual mundano, esse tipo de obra não condizia com a realidade, e criou em sua história um protagonista ferrado e fudido de tantas maneiras que até mesmo no final raramente vai encontrar um fim merecedor. Porque dentro do termo cyberpunk, finais felizes são contos de fadas. O próprio termo também foi criado dentro da literatura, no conto intitulado Cyberpunk, criado por Bruce Bitke, numa história em que acompanhava um grupo de hackers adolescentes no mundo imerso em total tecnologia. E para ilustrar bem esse conceito, Bruce criou uma palavra que significasse tanto alta tecnologia e atitude punk. Com isso, percebemos que todas essas influências sociais e culturais de décadas criaram e criam, dentro desse subgênero da ficção científica, um futuro com uma ótica e estética distópica de alta tecnologia, mas com baixa qualidade de vida. Essas obras cyberpunk costumam acertar na escuridão e no neon, mas por vez acabam deixando de lado os oprimidos que também definem o gênero, e acabam criando uma tendência de apenas focar na alta tecnologia e não nos marginalizados. Até mesmo na literatura, de onde o gênero surgiu, não se trata apenas de luzes, e sim como a presença absoluta da tecnologia faz do indivíduo cyberpunk um tipo de pichador virtual, vivendo num lugar onde a tecnologia acessível a todos não lhe torna especial, e que usam apenas de seu conhecimento para realizar protesto contra o sistema e grandes corporações. Esses anti-heróis, que agem muitas vezes como criminosos, não seguem a jornada do herói de Campbell. Suas histórias não são sobre salvar o mundo, e sim sobre salvar a si mesmo. A maior parte dessas obras entenderam um cyber, mas foi Akira que entendeu o punk. A detonação das bombas atômicas sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial impactou muito a cultura dessa nação, que começou a representar de várias maneiras em suas obras requisitos desses acontecimentos, como a devastação da radiação, o uso responsável da tecnologia e os horrores causados pela guerra. Esses tipos de referências são evidentes nos trabalhos de diretores como Tomoyuki Tanaka, Isao Takahata e Katsuhiro Otomo, criador e diretor da animação que mais influenciou na cultura ocidental. Akira se passa no ano de 2019 na cidade de Neo Tóquio, 30 anos após a cidade ter sido totalmente destruída por uma explosão supostamente causada por uma criança chamada Akira, que possuía poderes durante a Terceira Guerra Mundial. A história segue principalmente os acontecimentos que envolvem os personagens Kaneda, líder de uma gangue de motoqueiros, e Tetsu, integrante mais jovem dessa gangue. Entretanto, Tetsu, após sofrer um acidente em um confronto com uma gangue rival, acaba sendo levado pelo governo para ser testado como um tipo de experimento, para que posteriormente possa se tornar em um tipo de arma. E cabe agora ao seu amigo Kaneda tentar resgatá-lo. Porém, diferente de muitas obras que estamos acostumados, o contato com esse tipo de acontecimento, seja por meio de experimento ou radiação, não tornam os personagens grandes ou heróicos, e sim o transformam em monstros.
E sendo uma história cyberpunk, Akira não foge de situações como a falha dentro e fora do governo, a baixa qualidade de vida, a violência e a revolta do povo, que tornam a cidade essa com uma bela fusão de cores, porém triste, como um de seus protagonistas. Assim como acontecimentos do mundo real, Akira fala de uma sociedade em colapso, que está entrando em ruínas, e que seus personagens são apenas agentes dessas mudanças, que estavam apenas esperando a gota d'água acontecer para tudo se perder. Talvez Akira não seja o cyberpunk perfeito, mas é perfeito em ser Akira.